E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo de número 3, para a gente estar conversando um pouco. Quando eu mandei o tema para a Jo falou para mim: pastor, mas tem 2 semanas parece que o senhor falou sobre esse tema. Realmente, então é a parte 2, que agora tem um subtema aí sobre esse tema. Eu falei, meu alvo é Cristo. Mateus capítulo 14, versículo 27 ao 13, no dia 9/8, eu falei sobre esse tema. Na perspectiva de Pedro andando sobre as ondas, sobre as águas, afundando, encontrando Jesus. Eu falei sobre isso, sobre não tirar os olhos de Jesus. Hoje, nós vamos falar na perspectiva de Paulo, do apóstolo Paulo, sobre ter Cristo como nosso alvo. E o subtema para nós aí é como podemos alcançar o alvo chamado Jesus. Então, o meu alvo é Cristo, mas como eu posso alcançar esse alvo chamado Jesus? Abra sua Bíblia então em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 ao 14, por favor. À medida que você encontrar, fique em pé. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler? Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Minha esposa está dizendo, projeto, então eu chego, perdeu o óculos. Isso, o outro mulher. Ela perdeu o óculos, ela está esperando mais do céu. Eu não estou chegando, está doendo. Eu falei, minha filha, agora espera, vou ter que comprar outro óculos. Oh, Jesus. Mas isso eu estou chegando, né, minha filha? Então tá bom, isso é que importa. Amém? Diz assim a palavra de Deus: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não me julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Repita comigo: para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, não me deixe atrapalhar nada, Senhor. Joga por terra todo o meu eu. E Deus, que eu fale somente aquilo que o teu Espírito Santo deseja falar. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero conversar hoje sobre meu alvo é Cristo. Como podemos alcançar o alvo chamado Jesus? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, a gente entende e compreende um homem que de fato teve que ter um objetivo, um propósito. Algo existe para ser alcançado, algo é estabelecido para a gente chegar nele. Então, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o apóstolo Paulo. Esse homem deixa bem claro o objetivo, o propósito, o anseio no coração dele. Ele entendeu a sua chamada, ele entendeu aonde ele deveria ir e para onde ele deveria estar indo. Então, eu quero conversar com você sobre isso. A gente aprende algumas lições sobre alvo e sobre alcançar esse alvo. E em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha a plena consciência das suas limitações humanas. A primeira coisa que você precisa entender para alcançar o alvo chamado Jesus é que você é limitado. Você precisa compreender as suas limitações humanas. Porque quando a gente não compreende as nossas limitações humanas, quando a gente é egocêntrico demais, quando a gente vive muito o nosso eu, a gente começa a idolatrar nós mesmos. A gente gera uma idolatria, nós geramos uma idolatria pessoal. E nessa idolatria pessoal, a gente não abre espaço para alcançar o alvo. Porque na idolatria pessoal do nosso eu estou sempre certo, eu nunca estou errado. E isso não é uma verdade, porque se tem uma coisa que nós somos limitados, falhos. Nós somos pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas limitadas. E a gente precisa entender isso. Por isso, olha o versículo 12 que ele diz aí no versículo 12. Olha o que ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha o que Paulo está dizendo: mais possível para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo: eu ainda não sou perfeito,
não há perfeição em mim, mas eu estou prosseguindo para alcançar o alvo. Eu estou prosseguindo para conquistar aquele que já me conquistou. Eu tenho um alvo a ser alcançado. Para alcançar este alvo, eu preciso saber que eu sou imperfeito. Então, nós precisamos entender a nossa imperfeição, porque quando a gente entende que nós precisamos mais de Deus, há arrependimento. Então ele diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, Paulo. Eu não sou perfeito, mas eu estou em busca da perfeição. Estou batalhando dia após dia para chegar nesse princípio de perfeição, que na administração, se não falha a memória, a Ju já falou aqui, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá pecado. Literalmente nós seremos como Cristo, um corpo de glória. Irmão, esse tem que ser o nosso objetivo. Mas eu e você, para alcançar esse alvo, esse objetivo, você precisa entender a sua limitação. E quando a gente entende que a gente não é perfeito, a gente busca a perfeição em Cristo. Agora, quando a gente acha que é perfeito, a gente vive um cristianismo meia boca, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não há perfeição em você, mas aquele que habita em nós é perfeito. Esse é o primeiro princípio para alcançar o alvo. Você e eu precisamos reconhecer as nossas limitações de Pai. O segundo princípio para alcançar o alvo é que o apóstolo Paulo era alguém que não abria mão da promessa de Deus em sua vida. Ele era alguém que tinha uma certeza: Deus tem algo para mim, eu não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Eu não vou negociar isso. Olha o que ele diz: olha, não que eu tenha alcançado, já recebido, ou tenha já obtido, versículo 12, a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Eu ainda não tenho a plenitude de tudo, de perfeição, mas eu prossigo a conquistar isso. O que Paulo está dizendo? Há uma bênção de Deus na minha vida, há um propósito de Deus na minha vida, há um alvo, e eu não abro mão disso. Aconteça o que acontecer na igreja, na vizinhança, no trabalho, em casa, aconteça o que acontecer, eu prossigo para o alvo. Eu não tiro algo com os olhos dele. Deus tem algo para mim. Paulo está dizendo: eu ainda não alcancei a perfeição, mas prossigo para alcançá-la. Então, só depende de você. O alvo que pode acertar é você. Existe uma palavra no grego para definir acertar o alvo, e é a palavra iadá. A palavra iadá, na tradução original mesmo, basicamente João 4, versículo de número 24: a hora vem e a hora é essa, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Quando o texto fala verdadeiros adoradores, é a palavra iadá. E o que significa essa palavra iadá? É que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E aí entra a palavra iadá, aquele que atira a flecha e acerta o alvo. Porque o verdadeiro adorador acerta o coração de Deus. Ele encontra o coração do Pai. Não tem como ele errar, irmão. O verdadeiro adorador, quando ele lança a flecha da adoração, ela vai direto no coração, e o Pai está procurando quem atirou essa flecha. O Pai está à procura de homens e mulheres que querem acertar o alvo. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: eu ainda não alcancei perfeição, mas prossigo para o propósito da perfeição. Prossigo para a caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto você viver nessa terra, nós estamos em constante mudança. Você vai ter que rever conceitos, você vai ter que olhar muita coisa da sua vida, você vai ter que olhar no olho da sua esposa e pedir perdão por aquelas palavras que você falou para ela. Você, o esposo, vai ter que olhar nos olhos do seu esposo e pedir perdão, porque a TPM durou 20 dias, mas aí você colocou mais 20 por sua conta. Não é, irmão? Já tinha 20 dias, o irmão até sabe, está nos dias dela. Aí, daqui a pouco, ela coloca mais 20 por conta dela, porque quer acertar algumas contas com você, quer acertar algumas contas com os filhos. Você vai ter que pedir perdão, irmão, ô meu bem, ô filho. Você, filhozinho, filhozinha, vai ter que pedir perdão para o seu pai e para sua mãe, porque nós erramos. Eu tenho que pedir perdão para você, vocês têm que pedir perdão para mim. Nós temos que mutuamente entender isso, irmão, que nós não alcançamos status de perfeição nessa terra, mas há um alvo a ser alcançado, e nós prosseguimos. E como que a gente prossegue? Nos perdoando, amando e prosseguindo, sem tirar os pés do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo: eu prossigo por algo. Eu tenho um
objetivo, eu vou alcançar Ele. Eu ainda não tenho a perfeição plena, mas Ele diz no versículo 12: mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Então, existe um alvo a ser alcançado, e você precisa acertar esse alvo. Você não pode errar esse alvo. O alvo é Cristo, e Paulo nos ensina isso. Então o apóstolo Paulo era um homem grato, irmão. Era um homem que tinha extrema gratidão no seu coração pela obra da cruz do Calvário. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Jesus. O alvo para ser alcançado em adoração precisa ter coração grato. A terceira lição que nós aprendemos é que o apóstolo Paulo era alguém que não ficava preso a lembranças traumáticas. O apóstolo Paulo era alguém que não ficava preso ao seu passado, aos dias ruins, aos dias maus. O apóstolo Paulo era um homem visionário, que olhava para frente, que avançava. Sabe qual é o grande problema que nós temos para alcançar o alvo? É que às vezes a gente fica preso, irmão, em memórias traumáticas. A gente não anda, a gente fica naquilo que fulano fez, Beltrano fez, e a gente fica nessa ladainha, e o alvo está ali para ser alcançado, mas a gente fica choramingando o leite derramado, a gente fica nessas murmúrias da vida. É hora de você levantar a cabeça, irmão, é hora de você bradar bem alto: eu não estou ferido porque eu fui curado por Cristo Jesus, eu sou livre no meu pensar, no meu agir, e é hora de você alcançar o alvo. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós, irmão, no versículo de número 13. Olha o que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver te alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Irmão, o apóstolo Paulo não ficou chorando que ele foi criado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo não ficou chorando que ele perdeu a vida boa que ele tinha. O apóstolo Paulo era um jurista, irmão. Ele estava sendo preparado para substituir o maior doutor que até hoje os judeus falam sobre ele nas escolas rabinas, Gamaliel. O cara abriu mão de tudo para seguir Jesus, foi apedrejado, passou por naufrágio, foi chicoteado. O camarada tinha tudo para blasfemar e para reclamar, mas ele diz: olha, eu esqueço de tudo que ficou para trás, até das coisas ruins que ele tinha feito, ou das coisas ruins que fizeram com ele. Ele diz: eu esqueço tudo isso, mas eu prossigo para o alvo, porque eu tenho um alvo. Você precisa esquecer essas memórias traumáticas. Você precisa esquecer algumas coisas que não deveriam estar mais aí na sua alma. Você precisa deixar que o Espírito Santo cure o seu interior, para que você acerte o alvo, porque não adianta ficar chorando no passado. Não adianta. Sabe quem foi Paulo, irmão? Paulo foi o camarada que consentiu com a morte de Estevão. Ou seja, resumindo, Paulo poderia carregar o sangue de Estevão, mas ele esqueceu de tudo, porque ele fez na ignorância. Mas ele não só esqueceu das coisas ruins que ele fez, ele esqueceu também das coisas ruins que fizeram a ele. Porque esquecer das coisas ruins, nossa, isso você quer. Isso você quer, perdão é o que nós queremos. Mas é quando nós temos que perdoar o outro. Mas é quando nós temos que esquecer das coisas ruins que alguém fez com a gente. É aí que está o grande X da questão. Você precisa acertar o alvo, é isso que Paulo está dizendo. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para o alvo. Eu tenho um alvo a ser alcançado. Avance para o alvo no teu casamento. Qual que é o alvo do teu casamento? Até que a morte se separe. Avance para o alvo da criação dos teus filhos. Qual que é a criação? Qual que é o alvo da criação do teu filho? Que o teu filho seja mais santo que você, que os teus filhos amem mais a Deus que você, que os teus filhos sirvam mais a Deus que você, que os teus filhos possam morrer, mas um dia acordar na glória. Esse é o alvo. Sabe o problema que a gente lembra de algumas coisas, irmão? Para lembrar é mãe. Eu me lembro quando eu era menino, irmão. Cada coça que eu tomei foi bem dada. Eu merecia cada uma delas, que era terrível fazer isso com a mãe. Mas tinha dia que a mãe pegava para bater, ela batia pela bagunça do dia, e ela vinha contando: essa aqui é por aquele dia. Essa aqui você está tomando por causa daquele dia. Essa mãe pode fazer isso, não é? Será que é só a minha? Alguém já teve essa experiência? Levanta a mão. Tem vergonha não, irmão.
Mas sabe, isso é coisa de mãe. Mas olha, sabe qual é o grande problema? É que a gente fica fazendo as mesmas coisas, remoendo no casamento, remoendo aqui na igreja, remoendo no seu trabalho. Aí você não avança, você fica, mas lá atrás você fez isso comigo. Porque disse, você não vai alcançar o alvo. Você só vai alcançar o alvo quando você esquecer as coisas que para trás ficaram e olhar para o alvo. Esquecer, eu não estou falando que você não vai lembrar, mas não vai te causar mais dor, porque Cristo é Senhor da tua vida. Você imagina se o apóstolo Paulo fica chorando essa batalha que ele tomou? Se o apóstolo Paulo fica chorando o tempo que ele foi apedrejado, teve um tempo em que eles tiveram que descer com o apóstolo Paulo num cesto do muro, para ele matar ele. De tanta fúria que o povo estava contra ele. Mas ele está dizendo que agora, eu esqueço de tudo que para trás ficou. Nada vai me tirar do alvo. Eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Significa que quando ele olhava para ele, estava lá a cicatriz no seu corpo, das costas que ele tomou, da sua que ele tomou. Mas ele dizia: olha, tudo isso é por Cristo, eu prossigo para o alvo. Então nós temos um alvo, nós precisamos alcançar esse alvo. Mas esse alvo só será alcançado quando eu e você pararmos de ficar na lamúria, na choração, nessa síndrome de coitadismo. O profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, ele passa o capítulo 1 até o 3 chorando, reclamando: Jerusalém, não sei o que, não sei. Aí no versículo 21, sabe o que ele faz? Eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. Ele para de reclamar e diz: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim, renovam-se e acabam amanhã. Isso significa que você só pode prosseguir para o alvo quando você entende a misericórdia e o amor de Deus por você. Quem está entendendo, diga amém? Por que hoje está crescendo o número de desigrejados? Sabe o que é isso? Pessoas que, se o BGE bater na porta delas, vão dizer assim: eu sou crente, mas não frequento a igreja. Por que isso está crescendo? Porque são pessoas que não conseguem lidar com o seu passado, no seu presente. Todas elas foram feridas dentro da igreja, mas também feriram muita gente. E elas não estão acertando o alvo. Sabe por que elas estão acertando o alvo? Porque a Bíblia diz que nós precisamos congregar. Independente do meu irmão, da minha irmã, eu preciso congregar. Eu preciso estar em comunhão, senão eu não acerto o alvo. Mas eu só acerto o alvo quando eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo. Quem está entendendo, diga amém? Amém. A quarta e a última lição nessa noite para você sobre acertar o alvo. Repita comigo: o apóstolo Paulo era um homem perseverante na fé. Diga: ele nunca desistiu diante das lutas e tribulações da vida. Diga: lutas e tribulações não vão poder me parar. Sabe quando eu acerto o alvo? Irmão, é quando eu olho para a luta e para a tribulação e digo assim: será mais um tempo de Deus manifestar a glória dele na minha vida. Quando eu olho para as lutas e tribulações, eu digo assim: se eu tivesse sozinho eu ia cair, mas tem alguém comigo que vai fazer esse Deus cessar. Se eu tivesse sozinho eu estava perdido, mas eu estou igual o salmista Davi no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam para todo sempre. Aí o versículo 5, 4 e 5 diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Se eu estivesse sozinho, o vale da morte ia me consumir, mas só que o meu amigo fiel, o meu Pai, o meu Deus, o nosso Deus está conosco. Por isso eu posso alcançar o alvo. Por isso o apóstolo Paulo alcançava o alvo, porque ele era um homem perseverante na fé. Era alguém que diante da crise não desistia. Olha o versículo número 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo: eu prossigo, eu não paro. Paulo, ao escrever a carta ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 4, 7 diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sabe por que Paulo está dizendo que ele prossegue, mesmo em minhas lutas, mesmo em minhas batalhas? Porque ele não só disse, como ele viveu isso, ele chegou no final da vida dizendo: estou encerrando, guardando a fé, combatendo um bom combate. Para acertar o alvo, não é só ser crente hoje ou crente amanhã. Para acertar o alvo, não é só começar bem e terminar mal. Para acertar o alvo, tem que terminar bem. E quando eu digo terminar bem, não significa simplesmente rir, mas é terminar com uma fé poderosa no seu coração. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu prossigo, irmão,
nós precisamos prosseguir. Desistir não é a sua opção. Desistir é para os fracos, é para os covardes. Desistir é para aqueles que não carregam a verdadeira fé. Podemos até estar abatidos, mas não eliminados, porque Deus restaura, Deus nos bota de pé. Há momentos que a gente vai estar abatido, há momentos que a gente vai pensar em desistir, há momentos que a gente vai chorar, mas desistir jamais, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. Quem entendeu, diga amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 3, lá no finalzinho do versículo 10: ser fiel até a morte, e da ti é a coroa da vida eterna. Quem era Paulo? Um visionário, alguém que carregava uma visão, alguém que carregava um propósito, e alguém que carregava um objetivo. E qual é o seu propósito? Alcançar o alvo chamado Jesus. Quem é você, igreja? Alguém que carrega um propósito, alguém que carrega um objetivo. E qual é o nosso propósito? Ver o Senhor face a face com mulher. Ouvir Ele dizendo: vinde benditos do meu Pai. Qual é o nosso propósito? Ter um corpo de glória, que as ansiedades, as tristezas, as dores dessa terra, a morte não vai tocar mais. Sabe qual é o nosso propósito? É dia após dia cantar aquilo: santo, santo, poderoso, grande eu sou. Aquilo que o profeta Isaías viu os anjos cantando: Kadosh, Kadosh, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso propósito. Agora, qual que é o propósito do diabo na nossa carne? Nos tirar do alvo, nos desviar do alvo. Tudo que ele quer é que você não acerte o alvo, que você continue olhando para trás, que você continue como uma mulher de Ló, sai de Sodoma, mas Sodoma não saiu dele, então ela olha para trás e o juízo vem sobre ela. Tudo que o diabo quer é que você continue dentro da igreja sem ser igreja, continue olhando para trás, continue batendo no peito, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, a minha vida, como se você não tivesse mais tristeza do seu passado. Irmão, quando eu falo do meu passado, eu não olho para o meu passado com alegria do que eu fiz, mas eu olho para o meu passado com alegria de onde Deus me tirou, o que Deus fez. Vocês aqui têm história, existe história, ainda que você tenha nascido no Evangelho, você teve que converter na caminhada da sua vida. Por quê? Porque nós precisamos olhar para trás como um retrovisor de um carro, só olhar para observar um pouquinho. Se o velho homem estiver vindo, meu amigo, dá reta e pela ele, mas não deixa ele crescer não, só assim. Mas eu não posso olhar e querer voltar. O apóstolo Paulo está dizendo: eu esqueço de tudo que ficou para trás, agora eu tenho um alvo, eu vou correr para esse alvo e vou alcançar esse alvo. Que Deus abençoe sua vida, você que tem em casa, que Deus abençoe você que aqui está. Prossiga para o alvo, para não, irmão, desiste não, irmão. Tudo vai conspirar para você desistir, mas não desista. Termino aqui. Certamente eu não sou o mesmo Marco lá de trás, eu preciso retornar. Esses marcos eu preciso retornar. Eu não oro tanto quando eu orava quando eu me converti. Essa é a grande verdade. Eu sei que muitos aqui também são assim, sabe? A gente priorizava mais, a gente fazia mais, mas tem coisas do velho homem que a gente quer fazer ainda, que a gente não deveria fazer, é ou não, irmão? Então o apóstolo Paulo diz: bem que eu não quero, bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre à porta. O mesmo que disse que não desiste, está dizendo isso. Então, quando a gente lê esse texto, a gente não está lendo o texto escrito por um anjo, a gente está lendo o texto escrito por um homem inspirado pelo Espírito Santo. Foi Deus que usou ele para escrever. Porém, esse homem que escreveu esse texto inspirado por Deus, Deus é o autor da Bíblia, mas ele usou um homem que também tinha suas vontades, seus desejos, e que assim como eu e você, ele teve que lutar para alcançar o alvo. Então lute, mas alcance o alvo. Eu quero orar por você hoje. Eu quero convidar você que desejar vir aqui à frente. Você que está em casa, que Deus te abençoe, vem nos visitar. Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim. Vem aqui, você vai ser muito bem recebido. E compartilhe esse vídeo. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, compartilha, porque pessoas precisam alcançar o alvo. E tem muita gente correndo atrás do alvo errado nenhum. Acham que ainda estão acertando o alvo, mas está acertando o alvo errado. O alvo certo é Jesus. Eu quero orar por você.